Boa tarde, irmãos. A paz do Senhor, desejo a todos nós domingo. Que o Senhor continue nos abençoando, né? Que seja um início de semana abençoado para todos nós, amém? Passando a compartilhar uma palavra com nossas vidas, né? A qual o Senhor falou comigo, eu quero compartilhar com os irmãos, amém? Sobre o poder do discipulado, né? O exemplo, né? E a presença de Deus, que faz toda a diferença nas nossas vidas. Amém? Os discípulos andou com o Senhor e aprendeu com o Senhor. Assim como a gente também aprende com o Senhor. O Senhor todos os dias está nos ensinando, né? O seu maior ministério. Jesus veio para nos ensinar, né? Porque o ensino, ele é muito importante. Depende da situação que você esteja passando, né? Ele vai lhe instruir as coisas certas a fazer. Amém? Ó, o livro de Marcos, o capítulo 6, com versículos, a qual fala assim, a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, né? Então foi a primeira vez que o Senhor multiplicou pães e peixes, né? Sempre na primeira vez das suas vidas, então sempre tem um ensino. E aqui tá falando assim, ó, o 36. E como o dia fosse já adiantado, e os seus discípulos se aproximaram dele e disseram, o lugar é deserto, e o dia já está muito adiantado, despede-os, para que vão aos campos e aldeias vizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhe disse, dá-lhe voz de comer. E eles disseram, iremos nós, compraremos 200 dinheiros de pão, para lhe daremos de comer? E ele disse-lhe, quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram, 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhe que fizesse sentar todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se repartindo de 100 em 100, 50 e 50. E tomando ele os 5 pães e 2 peixes, levantando os olhos aos céus, os abençoou e partiu os pães. E deu aos seus discípulos, para que o pusesse diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos de pães e de peixes. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Amém? Aqui é a primeira parte, né? Falando sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Só um minutinho. Agora vamos para a segunda parte, a qual fala em Lucas, o 24. Nós vamos estar lendo aqui do 25, a qual fala assim, ó, que fala da ressurreição. E ele disse, honestas de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, por os profetas, explicá-lo que dele se achava em todas as escrituras. E chegando à aldeia para onde iam, e ele fez com que iam para mais longe, e eles constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou e partiu e lhes deu. E abriram então os olhos e o reconheceram e lhe desapareceu-lhe. E disseram para com o outro, porventura não ardia em nós nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora levantou-se e voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 a qual estavam com eles, os quais diziam, restou verdadeiramente o Senhor, já apareceu a Simão. E eles lhe contaram como lhe acontecerá no caminho e como eles foi conhecido no partir do pão. Amém? Vou repetir o 35. E eles lhe contaram o que lhe aconteceram no caminho e como um deles foi conhecido no partir do pão. Amém? Aqui nós lemos 2 textos, né? Um fala sobre a multiplicação do pão e dos peixes, a primeira que o Senhor fez, que foi ali no deserto. Quando o Senhor ele ficou sabendo da morte do seu primo João Batista, né, os discípulos vieram contar tudo que tinha acontecido. Então o Senhor falou assim, vamos retirar um pouco para o deserto, né? Porque muita gente ia vindo, teve para comer. Então eles se retiraram. A multidão sabendo disso, né, correu atrás do Senhor. Já primeiro até que eles. Né? E o Senhor, naquele momento, quando o Senhor a visse daquela grande multidão, né, teve compaixão dela, porque viu que era a multidão como se tivesse ovelhas sem pastor. Então o Senhor ele não mandou embora, né? O Senhor ele não falou assim, ó, ide, né? Porque eu não tô muito bem, né? Às vezes temos que aprender com o Senhor. Às vezes a gente tá muito bem, a gente fala assim, ó, não quero ver ninguém, né? Eu quero me excluir, eu quero, enfim. O Senhor falou assim, não, né? Então vem. E o Senhor começou a os ensinar. E ali, quando chegou no entardecer do dia, né, o Senhor, mande-os embora, né, porque não tem onde comprar pão, né, tipo assim, o Senhor já deu ensino, o Senhor já falou, agora, né, manda embora. O Senhor falou, não, né, dei voz deles a comer, né, aonde que eles falam assim, como a gente vai dar pão, né, a gente não tem. Aí o Senhor fala, traz a mim o que vocês têm. Né? Então a gente tem que levar ao Senhor o que nós temos. Às vezes você fala assim, o Senhor é pouco. Aos seus olhos pode ser pouco. Aos seus olhos parece que você não vai conseguir. A multidão dos problemas são grandes. Né? Senhor, como que eu vou fazer? Às vezes quer se esconder. Jesus não se escondeu. Né? Jesus ele se apresentou, ele ensinou e ele proveu. Que assim, que essa palavra, sabe, leva você fé, que você sabe que o Senhor também pode prover nas nossas vidas, na tua vida.
o Senhor ali, ele levantou o pão, ele levou os olhos aos céus, ele agradeceu ao Pai. O que nós temos que fazer é agradecer. E mandou que os discípulos repartissem para com o povo. E ali houve aquela grande multiplicação, como sobrou. Sabe, o que sobra em nossas vidas? Né? Que o Senhor venha haver multiplicação na minha e na tua vida. Apresenta a Ele aquilo que é pouco, aquilo que você acha que é pouco, aquilo que você acha que não vai dar. Aos olhos dos discípulos não ia dar, né? Não ia adiantar. Às vezes você não vai adiantar. É pouco. O Senhor fala assim, não, trazei a mim primeiro, agradece, né? Uma marca do Senhor, que o Senhor sempre estava administrando os discípulos, era sempre elevar os olhos ao céu e agradecer a Deus. Seja uma pessoa grata, agradeça, às vezes a gente só reclama, só murmura, né? Esse não é o caminho é agradecer. E os discípulos sempre observavam o Senhor, né? Então, as pessoas observam, nossos filhos observam, as pessoas, elas têm nós como exemplo, né? E nós temos que ter o Senhor como exemplo, sempre. Então, aqui aconteceu essa multiplicação, o Senhor agradeceu a Deus, o Senhor multiplicou os pães, né? E aqui no 19, aqui já está falando sobre os discípulos de Emaús. Esses discípulos, eles estavam entristecidos pelo caminho, estavam indo embora para Emaús, né? Saindo da presença, saindo do propósito, né? Saindo daquilo que o Senhor tinha chamado eles para ser. E eles estavam conversando pelo caminho, a qual o Senhor se apresenta a eles, e eles não reconheceram Jesus. Né, vai ali pregando pelo caminho, ensinando, conversando com eles. A conversa é muito importante. Às vezes você tá aí, você tá preso, não quer conversar, converse, né? Porque a conversa é muito importante. E aquela conversa estava muito boa. E quando o Senhor fala assim, olha, né, chegou a hora de ir embora, né? Aí eles pegam assim, e falam assim, ó, eu achei interessante isso aqui. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que iam para mais longe. E eles constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Você que os discípulos que outrora estavam falando para eles, para Jesus dispensar o povo, porque já estava tarde, para eles comprar pão. Aqui eles já estão agindo com misericórdia, né? Com um homem que eles não conheciam, com um homem que eles não reconheceram que era Jesus. Eles não chamaram por interesse, eles não chamaram porque sabia que era Jesus. É muito importante a gente fazer as coisas espontaneamente, né, que a gente não sabe nunca com quem a gente está lidando. E você fica conosco, né? Porque já é tarde, então eles aprenderam com o mestre, né? Não ia mandar aquele homem embora, né? De mão vazia, não ia mandar aquele homem embora e falar, tá tarde, tá escuro, ele vai pelo caminho. Não, eles se preocuparam com ele. Nós temos que preocupar um com o outro, né? E ali, quando eles entram, aí o mestre se apresenta, né? Porque eles colocam o pão, apresentam o que tinha, apresentam o que você tem, sabe? Ao Senhor se coloca na posição. E assim, quando o Senhor, ele se apresenta, né? E ele levanta aquele pão, ele agradece e reparte, aí os olhos dele se abrem, é ele. Porque só ele faz isso, né? Às vezes você faz, você não agradece, você come de qualquer jeito, mas ele não, né? Ele agradece, ele apresenta. Então, essa é a palavra, sabe? Os discípulos, eles aprenderam. Eles chamaram aquele homem para dentro de casa, eles sabiam que era Jesus. Né? Então a gente fala, Senhor, entra na minha casa, Pai. Entra na minha casa, né? Me ensina. Assim como eles aprenderam, e você também pode aprender, né? E eles voltaram para Jerusalém. Voltaram alegres. Ele ressuscitou. Foi assim que ele se apresentou a nós. E nós o conhecemos no partir do pão. Amém? É no partir do pão que o Senhor se apresenta a nós. É no partir do pão que nós reconhecemos o Senhor. E aqueles discípulos a qual estavam indo embora, estavam entristecidos, estavam saindo da posição, eles voltaram alegres pelo caminho, a posição a qual o Senhor tinha chamado, quando ele ressuscitou. Amém? Essa é a palavra, o Senhor ressuscitou, o Senhor nos ensina, os discípulos aprenderam, outros uns discípulos sem misericórdia, discípulos que estavam ali, acabam nossa obrigação, manda embora, não, aqui não, entra, vem conosco, porque já é tarde, né, já fim do dia, fica conosco. Então que a gente possa, sabe, sempre ir com o Senhor, falar, Senhor, fica conosco, porque já declinou o dia. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por este domingo, Pai. Obrigado por esta palavra, Senhor, a qual o Senhor nos ensina, Pai. Aqueles discípulos, eles aprenderam com o Senhor, convivendo com o Senhor, vendo o teu exemplo, Pai. Senhor, que nós podemos aprender contigo, Senhor. Ainda que a gente erre, que a gente tropece, mas que a gente possa aprender, Pai, como o Senhor faz, para que as pessoas também possam, Pai, olhar para nós, Senhor, Deus, Pai, e saber que o Senhor vive em nós, Senhor. Que nós possamos ser discípulos teu, Pai, em tudo. Sempre agradecendo, Senhor, sempre oferecendo o que a gente tem, Pai. Sempre sendo seu hospitaleiro, Senhor. E ainda que a gente não seja muito bem, Senhor, porque o Senhor não estava, mas o Senhor acolheu aquele povo, o Senhor deu de comer aquele povo, Pai. Assim também sejamos nós, Pai. Em nome de Jesus, abençoa nosso domingo, abençoa a semana do meu irmão, Senhor, abençoa nossos dias, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Fique essa palavra no seu coração e que a tua semana seja grandemente abençoada. Fiquem com Deus. Beijo, beijo no seu coração.